A atriz brasileira Fernanda Montenegro comenta, em um tributo que foi feito em homenagem a ela, que eu assisti recentemente, que na década de 1930 as pessoas ficavam esperando na frente de casa o vendedor de folhetins passar para eles comprarem e poder saber das notícias, o que estava acontecendo naquela localidade, né, com relação à política, à artes, enfim. Já na minha infância, na década de 1980, quando uma criança queria assistir um desenho, não havia um monte de canais voltados apenas para crianças. A gente tinha poucos canais na TV aberta, e nesses poucos canais, pouquíssimos programas infantis. E aí você tinha que esperar o horário daquele programa, você tinha que esperar a hora daquele desenho que você queria assistir, e entre um desenho e outro, as propagandas que apareciam, porque eles tinham que vender, alguém tem que pagar, né, aquela TV para funcionar. E aí você esperava aquele desenho que você queria assistir uma única vez, todos os dias. E se viesse algum episódio repetido, problema seu. Não tinha como controlar isso. A mesma coisa acontecia na música. Se você queria ouvir uma música, não existia Spotify, não existia Deezer. Você tinha que esperar aquela música tocar em alguma das rádios que você sabia que tinha aquela característica, né? Se era rock, se era pop, enfim, um samba. Você tinha que esperar e ficar ouvindo até que a música aparecesse. E se você quisesse gravar aquela música para ouvir depois, várias vezes, você tinha que preparar uma fitinha cassete e ficar esperando até a música começar. E aí, quando chegava no final da música, a pessoa que apresentava o programa sempre falava alguma coisa antes do fim da música, só para estragar a sua gravação. Naquele tempo, a gente esperava ônibus de pé na rua, sem cobertura. Fizesse chuva ou sol. E a gente esperava pacientemente, sem celular, porque o celular não existia ainda. Ou seja, a gente tinha que ficar olhando as pessoas, os carros, lendo um livro, uma revista, pensando na vida. Não tinha opção. Nós éramos forçados a fazer um exercício de meditação. Era a meditação forçada, um exercício de atenção plena. Você ficava ali ansioso, esperando aquele ônibus, esperando a música chegar, esperando o desenho passar para você finalmente assistir. Criança já desenvolvia paciência. Hoje em dia, as crianças estão sendo treinadas para serem impacientes. Eu assisto o desenho a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser, o episódio que eu quiser, através da internet, dos canais de streaming. E tem tanto canal infantil que se esse desenho estiver legal, eu passo para o outro, ou para o outro, ou para o outro, e procuro algum desenho que me agrade também, se eu não quiser usar o streaming. Estou cheio disso. Vou usar aqui, vou, troca. Naquela época não tinha isso. Nós treinávamos a paciência e a resiliência. Características que são importantíssimas quando você quer aprender qualquer coisa. Se você quer aprender um instrumento musical, dá trabalho, você tem que treinar. Você quer aprender um idioma, tem que treinar. Você quer aprender a fazer qualquer coisa, você tem que treinar. E o treino exige paciência e exige resiliência. Então, será que as coisas estão realmente melhores hoje? O acesso, sim, está muito fácil. Você consegue acessar o conhecimento na palma da sua mão. Vídeos, filmes, podcasts, você consegue achar praticamente tudo. Só que, de repente, as coisas estão tão facilitadas e o conhecimento é tanto e está tão fácil de achar que a maioria das pessoas já não se aprofunda em praticamente nada. Todo mundo vira médico, todo mundo consegue acessar aquele site de pesquisa e procurar informação e ser um especialista em tudo, mesmo sem saber quase nada sobre aquele assunto. Então, é importante lembrar disso. É por isso que eu falo sempre sobre meditação, sobre exercício, para que você possa chegar a um outro nível, você precisa subir até esse nível, não esperar que alguém te leve. Você precisa exercitar, você precisa ter paciência para que isso aconteça e perseverança, resiliência para que isso seja possível. E quem sabe esse não é um bom exercício também para as crianças, se você tem filhos, filhas, de repente fazê-los esperar um pouco pelo próximo desenho, talvez não seja uma coisa tão ruim, porque a vida é assim, a gente precisa ter paciência e resiliência. Então, essa é a dica de hoje para que você possa lembrar disso. Sempre que você for exercitar na língua, no instrumento, enfim, qualquer coisa que você for aprender, seja paciente, seja resiliente, persista e sucesso. Te vejo lá em outro nível.